A babosa pode aumentar a hidratação da pele. Isso já foi observado em um estudo clínico, no qual formulações com extrato de aloe vera melhoraram a quantidade de água presente na camada mais externa da pele depois de 2 semanas. Esse efeito pode acontecer porque a babosa possui polissacarídeos, moléculas longas capazes de interagir com a água e ajudar a mantê-la próxima da superfície. Mas existe um detalhe surpreendente. A mesma aplicação que parece acalmar a pele de algumas pessoas pode provocar ardor, coceira e vermelhidão em outras. Então, afinal, a babosa hidrata ou irrita? A resposta depende da parte da folha, da preparação, dos outros ingredientes presentes e também da reação de cada pele. Olá, eu sou Eli Rodrigues e você está no GMC Saúde. Se você gosta de descobrir como a natureza age no corpo, inscreva-se no canal, porque hoje você vai entender o que a babosa realmente pode fazer na pele e qual detalhe muda completamente o resultado. A primeira descoberta importante está no próprio estudo sobre hidratação. Os pesquisadores aplicaram no antebraço formulações cosméticas com diferentes concentrações de extrato de babosa. Todas as fórmulas que continham o extrato produziram melhora depois de 2 semanas, mas o estudo avaliou fórmulas estáveis preparadas com extrato liofilizado. Ele não testou o gel retirado de uma folha e aplicado diretamente. Portanto, o resultado mostra que a babosa pode contribuir para a hidratação dentro de uma formulação adequada. Ele não garante que toda receita caseira tenha o mesmo efeito. E para entender por que o resultado muda, precisamos abrir a folha. No centro existe o gel transparente, formado principalmente por água. Entre esse gel e a casca, há células que liberam uma secreção amarelada, conhecida como látex da babosa. Nela aparecem substâncias como a aloína. A casca forma uma terceira parte. Gel transparente, líquido amarelo e folha inteira não são 3 nomes para a mesma coisa. O material utilizado em produtos tópicos estudados costuma ser o gel interno preparado, filtrado e estabilizado, não uma folha inteira triturada com todas as suas camadas. Isso explica por que 2 pessoas podem dizer que usaram babosa, mas terem colocado preparações completamente diferentes na pele. Uma utilizou um cosmético formulado, outra cortou a folha. Uma separou cuidadosamente o centro transparente, outra misturou gel, látex e casca, mas a parte da folha não explica tudo. Mesmo usando o gel transparente, ainda existe a possibilidade de irritação. O gel tópico costuma ser bem tolerado, mas já houve relatos de ardor, coceira, erupção e eczema. A reação pode estar relacionada à sensibilidade da pessoa, à presença acidental do látex, à higiene da preparação ou a outros ingredientes do produto, como perfume, álcool e conservantes. Por isso, antes de aplicar em uma área grande, coloque uma pequena quantidade sobre a pele íntegra e observe. Se aparecer ardor persistente, vermelhidão, inchaço ou coceira, lave o local e interrompa o uso. Agora, já podemos responder a pergunta da thumbnail. A babosa pode hidratar quando utilizada em uma formulação adequada, mas também pode irritar dependendo da preparação e da pele. Existe, porém, outro motivo para tanta gente procurar essa planta: sua fama no cuidado com queimaduras. E aí, está curtindo o conteúdo? Então, deixe sua curtida e compartilhe este vídeo com alguém que mantém uma babosa em casa. Uma revisão sistemática publicada em 2024 reuniu ensaios clínicos e encontrou redução no tempo médio de cicatrização de queimaduras de 2º grau tratadas com aloe vera em comparação com outros tratamentos tópicos. É uma descoberta promissora, mas precisa ser entendida dentro do contexto correto.
Eram tratamentos controlados de queimaduras já avaliadas e não a recomendação de cortar uma folha no momento do acidente. Em uma queimadura térmica recente, a prioridade é interromper o calor e resfriar a área em água corrente fresca ou morna. Não se deve passar imediatamente gel, óleo, manteiga ou creme. Queimaduras grandes, profundas, químicas, elétricas, em áreas sensíveis ou acompanhadas de bolhas precisam de avaliação profissional. Na queimadura solar leve, sem bolhas, um produto simples de aloe vera pode proporcionar frescor e ajudar algumas pessoas com o ressecamento, mas ele não desfaz o dano provocado pela radiação ultravioleta nem substitui a proteção solar. A babosa também apareceu em um estudo randomizado e duplo cego com 60 pessoas que tinham acne leve a moderada. Um grupo utilizou gel de aloe vera junto com tretinoína. A combinação reduziu mais lesões e vermelhidão do que a tretinoína acompanhada do produto de controle. O detalhe decisivo é que o estudo não mostrou que a babosa sozinha trata a acne. Ela foi usada como complemento de um medicamento, que também pode irritar a pele e exige orientação adequada. Essa diferença entre uma planta recém-cortada e uma formulação inserida em um tratamento ajuda a compreender a história moderna da babosa. Seu uso atravessou civilizações com registros antigos relacionados ao cuidado da pele e de feridas. A folha armazenava água, podia ser aberta no momento do uso e proporcionava frescor, características valiosas em regiões quentes e secas. Com o tempo, o gel passou a ser filtrado, estabilizado e incorporado a cremes. Essa mudança não foi apenas comercial. Fora da folha, o material pode perder estabilidade e sofrer contaminação. Foi esse processo que permitiu aos estudos testar concentrações e preparações mais definidas. Por isso, um creme com composição conhecida, um gel industrializado e uma folha recém-colhida não são equivalentes. Ao escolher um produto pronto, procure uma fórmula simples e observe a lista de ingredientes, especialmente se sua pele costuma reagir a perfume ou álcool. O nome aloe vera na embalagem não revela sozinho a concentração, a parte utilizada ou a qualidade da formulação. Se a opção for o gel fresco, não triture a folha inteira nem misture a secreção amarelada. Use mãos e utensílios limpos. Evite guardar a preparação caseira por tempo prolongado e não a aplique em feridas abertas, queimaduras com bolhas ou pele com sinais de infecção. A escolha consciente não começa perguntando apenas: tem babosa? Ela começa com outras perguntas. Qual parte foi utilizada? Como foi preparada? Quais ingredientes foram acrescentados? E como minha pele responde? Agora a resposta está clara. A babosa pode contribuir para a hidratação, mas também pode irritar. O resultado depende da preparação, da finalidade e da reação de cada pele. A natureza é rica em recursos e muitas vezes sua maior lição está nos detalhes. No caso da babosa, compreender o que existe dentro da folha transforma uma tradição antiga em uma escolha mais consciente. Agora, me conte nos comentários. Você já sentiu hidratação, frescor ou alguma irritação ao usar babosa? Se este vídeo foi útil, deixe sua curtida, inscreva-se no GMC Saúde e compartilhe. É importante dizer que o conteúdo do GMC Saúde é baseado em pesquisas científicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.